Eu recebi um vídeo da cantora Jojo Todinho. Sei que todos vocês aqui, com certeza, conhecem a Jojo Todinho. Mesmo que vocês sejam um público evangélico, cristão, mas vocês conhecem, porque eu conheço a Jojo. Ela também, ela é afastada, desviada, mas, se eu não me engano, vem de um berço evangélico. Se eu não estiver falando besteira, ela vem de um berço evangélico. Mas o vídeo que eu recebi aqui, queridos, é um vídeo que mostra ela supostamente zombando de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Queridos, tem muitas pessoas que zombam de Deus conscientemente, sabendo que estão zombando, e outras pessoas zombam do Senhor sem saber que está zombando. Será que você não tem zombado de Deus sem saber que está zombando? Será que você, durante o seu dia, não está fazendo chacota do nosso Deus? Eu quero te mostrar aqui uma maneira de zombar de Deus, às vezes até no automático, sem você perceber. Se você estiver fazendo isso, cuidado, porque a mão de Deus pode pesar. Mas seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é um prazer. Já deixe seu like, seu joinha, deixa o seu comentário aí, dizendo o seguinte: eu amo Jesus. Comenta aqui, eu amo Jesus. Comenta que vai estar muito bom esse vídeo aqui. E o vídeo que eu recebi em questão foi a Jojo Todinho falando em línguas estranhas, brincando. Tá, mas isso aí é zombar de Deus? Eu vou te revelar algo sobrenatural aqui. Eu vou te mostrar algo que você não sabia. Mas antes de mostrar esse vídeo que ela está fazendo, deixa eu esclarecer uma coisa. Muitos que se dizem intelectuais, muitos que são inteligentes, entre aspas, diz o seguinte: olha, falar em línguas estranhas não existe. Falar em línguas estranhas é pecado. Falar em línguas estranhas é invenção dos evangélicos, pentecostais, etc e tal. Será mesmo? Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ver que todos aqueles que estavam reunidos, 120 pessoas reunidas, quando o Espírito Santo desceu, eles foram batizados e começaram a falar noutras línguas. Só é que, porém, a língua que ele estava falando era a língua terrena. A língua que eles falavam, por exemplo, eu sou brasileiro, você é brasileiro, mas é como se você, brasileiro, estivesse falando um inglês ou espanhol, outras línguas de outros países, certo? E isso foi o que ocorreu e o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Só que posteriormente, em outras cartas, o próprio apóstolo Paulo vai nos dar uma lição, vai nos ensinar algo poderoso sobre línguas estranhas. No livro de Marcos, capítulo 16, Jesus fala que aqueles que crerem receberiam poder, falariam línguas, etc e tal, certo? Mas só que o apóstolo Paulo vai nos dizer que ainda que eu falasse a língua dos anjos, não me adiantaria se não tivesse o quê? Amor. Se ele não amasse, ainda que ele falasse a língua dos anjos, não adiantaria. Quero dizer para você que línguas estranhas não é língua de anjo. Não, línguas estranhas não é língua de anjo. Ele disse ainda que eu falasse língua dos anjos. E ele falava línguas estranhas. O apóstolo Paulo falava em mistério com Deus. Ele vai dizer também que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E quem fala em línguas, ninguém entende, senão a Deus. E se só Deus entende aquele que fala em línguas, só Deus entende a língua daquele que fala em línguas estranhas, como é que poderia ser inglês? Como é que poderia ser espanhol, aramaico, hebraico? Como é que poderia ser outras línguas? Se só Deus entende. Exceto alguns que Deus usam com interpretação de línguas estranhas. Mas tirando disso aí, só Deus entende. Anjo não entende línguas estranhas. O diabo não entende línguas estranhas. Demônios nenhum entende línguas estranhas. Só Deus. Aí eu vi um babaca comentando, zombando a línguas estranhas, comentando o seguinte: o cara que tá falando, eu vi um pastor falando em línguas estranhas e zombou. Ele falou: o cara que tá falando em línguas estranhas, nem ele tá entendendo o que ele tá falando. É claro que não. É claro que ele não está entendendo. Porque a Bíblia já fala que ninguém entende senão a Deus. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo.
Quando eu falo em línguas, eu não estou edificando a igreja, a não ser que haja intérprete. Por isso que o apóstolo Paulo também exortou. Quando falar em línguas, que haja o intérprete ali para que, pelo menos, a igreja seja edificada. Mas é pecado falar em línguas estranhas? Não é. Mas é pecado terrível zombar de línguas estranhas. E veja isso daí. Aí, começou a semana com cabelo bonito. Se tiver que discutir comigo, vai discutir com o meu cabelo. Olha lá, só eu pra deixar essa mulher. Só eu pra deixar essa mulher bonita. Eu me perdoo. O que eu vejo que aconteceu aqui é a Jojo Todinho, talvez no automático falou em línguas porque ela já tem o costume de brincar com isso. Talvez ela não fez nem isso por maldade, talvez não foi por maldade que ela fez isso, mas ela fez pelo costume que ela já tinha. E infelizmente nós temos esse costume. Nós, entre aspas, que eu estou falando, muitos têm o costume de falar em línguas estranhas brincando. Tem sim. Você vai falar que você nunca falou línguas estranhas brincando? Muito tem esse costume. É um erro, porque nada que é santo você pode profanar. Você não pode falar em línguas estranhas dentro de uma brincadeira, de uma rodinha de amigos, se você não estiver realmente sentindo a presença de Cristo e quiser falar com Cristo em línguas estranhas. Ah, não, vou falar língua aqui porque na brincadeira eu vou começar a fazer gestos pentecostais e vou começar a falar em línguas estranhas. Os gestos, sei lá se é pecado ou não, zombar do gesto. Mas quando você zomba das línguas estranhas, você está blasfemando. Porque aquilo não provém de mim, não provém de você. Aquilo provém de Deus. Por isso que nós devemos entender que existem línguas estranhas, línguas do Espírito Santo, línguas de homem e língua do demônio. A língua de homem que você fica imitando aí, você quer zombar de quê? Quando você fala línguas estranhas, está zombando de Deus. Então fique a dica, pare de fazer essas coisas se você faz. Mas eu não acho que ela fez na maldade, até porque muitas pessoas fazem isso, né? Mas não pode. Que Deus abençoe, até uma próxima.